fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera sobre nós. Ora, aquele que tem o poder de fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera sobre nós. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo. Hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, a partir do verso 1 ao 8. Assim diz a palavra do Senhor. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como Italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: Que é, Senhor? O anjo respondeu: Suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora, mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo que lhe falou se foi, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dentre os seus auxiliares, e contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. Deus está atento a tudo o que acontece na terra. Nada está distante dos seus olhos. Seja a bondade ou a maldade, tudo é realizado diante dos olhos de Deus. O mal, cedo ou tarde, será punido. Portanto, Deus mostra a importância de desenvolvermos atitudes como a de Cornélio e sua família. Vale a pena ser piedoso, vale a pena ter o temor de Deus, vale a pena fazer boas obras, vale a pena desenvolver uma vida de oração, viver como Deus quer, pois no momento certo, Deus honrará aqueles que o buscam. A família de Cornélio tem essas virtudes que, podemos dizer, chamaram nesse momento a atenção de Deus. Mas algo ainda faltava para essa família. Jesus, que andou por toda parte fazendo o bem. Tudo o que fazemos sem Jesus não tem valor salvífico ou para a nossa salvação. Certamente todo o bem realizado chama a atenção de Deus, mas devemos reconhecer que precisamos de Jesus. Mas certamente quem vive desta maneira, Deus providenciará de algum modo que o conhecimento de Jesus chegue a essa pessoa ou a essa família. Portanto, que nós possamos desenvolver essas virtudes que Cornélio e sua família desenvolveram e com isso encontraram Jesus, que é o caminho da salvação. Uma família piedosa é uma família que vive de acordo com aquilo que acredita. Assim era a família de Cornélio. Mesmo sem conhecer Deus em sua plenitude,
viviam de acordo com a vontade de Deus, conforme o conhecimento que tinham do judaísmo naquela ocasião. No judaísmo tinham aqueles que eram os judeus, aqueles que eram os prosélitos, convertidos ao judaísmo, e tinha os tementes a Deus, que era o caso de Cornélio, que aceitava tudo que a lei ensinava, exceto os sacrifícios. Dentro do conhecimento que tinha, ele vivia de acordo com a vontade de Deus. Existem muitas pessoas assim hoje em dia que vivem uma vida piedosa, ou seja, de acordo com os princípios de Deus. Honram a Deus com sua vida, mas não o conhecem em sua plenitude. Mas certamente, continuando a viver assim, Deus providenciará para que o conhecimento que nos leva à salvação possa também chegar na vida dessa pessoa piedosa. A família de Cornélio era uma família temente a Deus, uma família que respeita Deus e sua palavra. Muitos dizem hoje que creem em Deus, mas não respeitam a sua palavra. Ou seja, não têm temor de Deus em seu coração. Às vezes vivem até uma vida piedosa, mas não respeitam Deus, não respeitam a palavra de Deus. Quem tem temor a Deus, respeita a sua palavra e por isso procura, dentro do conhecimento que tem, respeitar Deus, vivendo com piedade, praticando a bondade e a moralidade em sua vida. E deste modo mostrando o seu respeito por Deus e sua palavra. A família de Cornélio era uma família que fazia boas obras. Alguém que pratica o amor ao próximo, simplesmente pelo desejo de agradar a Deus. Certamente ninguém será salvo por obras de mérito, mas quem compreende a palavra de Deus, certamente fará boas obras. Depois de conhecer o Evangelho, as boas novas de Jesus, descobrirá que as obras são resultado natural na vida do que crê, que foi salvo pela graça de Deus. Certamente, alguém que procura viver de forma piedosa, temente a Deus, certamente caminhará, viverá na prática de boas obras. A família de Cornélio também era uma família de oração. O anjo que apareceu a Cornélio disse: suas orações e esmolas subiram como memorial diante de Deus. Ou seja, Deus está atento a tudo o que acontece nessa terra. Ele já viu o sofrimento do seu povo na perseguição, ele já viu a doença acometendo uma discípula fiel, Dorcas, mas ele está atento também àquelas pessoas que ainda não encontraram o caminho da salvação, mas que são tementes a ele, mas que fazem boas obras e que vivem uma vida de oração, mas precisam de Jesus. Cornélio e sua família tinham momentos de oração durante o dia. Isso mostra a importância que ele e sua família davam ao desenvolvimento de sua vida com Deus. Esse envolvimento com Deus lhe trouxe a oportunidade de ouvir a mensagem das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Às vezes não consigo compreender como um cristão que entregou sua vida a Jesus não desenvolve o seu relacionamento com Deus. E muitas pessoas com o pouco conhecimento que têm de Deus vivem um relacionamento com Deus da forma que Ele deseja. Mesmo com todas essas virtudes, a família de Cornélio ainda precisava ouvir
as boas novas a respeito de Jesus. E suas palavras reforçam essa necessidade em Atos 10:33, quando ele disse: estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo o que o Senhor te mandou dizer-nos. Certamente somos salvos pela graça de Jesus. Não porque fazemos qualquer coisa, mas pela palavra que o Senhor nos mandou dizer, que envolve a vida, a morte e ressurreição de Jesus. Porque Deus nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Somos salvos pela graça. E quem compreende a graça é motivado a viver piedosamente, ou seja, vive de acordo com a palavra de Deus. Abriga temor em seu coração, respeita Deus e sua palavra. Pratica boas obras, amando o próximo como Jesus amou. E vive uma vida de oração, desenvolvendo cada dia seu relacionamento com Deus. Cultive em sua família a piedade, o temor, as boas obras e a oração. E certamente, no momento certo, encontraremos Deus para toda a eternidade. Que Deus te abençoe. Do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera sobre nós. A Ele seja glória em Cristo na igreja de geração em geração. A Ele seja glória em Cristo na igreja de geração em geração. A Ele seja glória em Cristo na igreja de geração em geração. Ora aquele que tem o poder de fazer muito mais do que pedimos ou pensamos.